Olá, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao ND de hoje, que vai falar sobre comportamento, o drama da violência contra a mulher vivido nesse período de coronavírus, de pandemia. E sobre isso eu converso agora com a doutora Isabela Castro de Castro, advogada, diretora da IBDFAM Núcleo Santos e membro da Comissão do Feminismo da ABRAT. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui com você mais uma vez e vamos aqui tratar desse tema tão importante. É certo que a gente pode dizer que a violência contra a mulher cresceu nesse período de pandemia? Infelizmente, sim, e infelizmente isso era um anúncio já que a gente já tinha premeditado, né? Isso tudo, todos os estudos já falavam nesse sentido, desde o início da pandemia isso foi avisado, até porque a gente já via esse comportamento nos outros países onde a pandemia começou antes. Isso é um comportamento mundial, infelizmente, diversos fatores aí contribuem, né? Principalmente pelo fato do confinamento social, as pessoas estão no mesmo ambiente, estão sob medo, pressão, né? Alguns com depressão. Então, esse confinamento, ele exacerba aquela natureza já difícil dos relacionamentos que já tinham indícios de violência. É importante a gente colocar que os estudos indicam que nos relacionamentos saudáveis isso não ocorre, apenas aumenta aqueles relacionamentos onde já tinha problemas. Ou seja, só está trazendo à tona algo que já existia, não está criando um problema, né? O isolamento, ele não cria um problema, ele traz à tona algo já existente. É isso que a gente pode dizer. Pode ser até que ele não tivesse ainda se manifestado, mas ele estava latente. A gente tem que lembrar que a violência doméstica, ela se manifesta de diversas formas, né? Não é apenas a agressão física, que é aquilo que a gente vê mais comumente. Então, ele não bateu, ele não agrediu. Não é isso. A violência, ela pode ser a física, que é o que as pessoas mais conhecem, mas existe a violência psicológica, aquela em que o marido está sempre desmerecendo a mulher ou a companheira, a namorada. Ele acha que ela não é capaz de nada e, principalmente, de que ela não pode fazer nada sozinha sem o auxílio dele. A gente também tem a questão da violência sexual, exigir comportamentos ou exigir alguma demanda maior do que aquela que a companheira está disposta a oferecer. A gente tem a violência moral, que é aquela que traz a injúria, difamação e calúnia, e nós temos a violência financeira, que é controlar, né, o dinheiro, não dar liberdade financeira para que a pessoa possa lidar com o dinheiro da forma que melhor ela atende. Eu gostaria de destacar que existem duas novas formas de violência. Na verdade, não são duas novas formas, mas maneiras de se expressar, que é querer evitar que a vítima, durante agora o período de pandemia, tenha contato com os familiares, isolá-la da comunidade, dos seus amigos e de todos, e impedir que ela faça medidas protetivas à pandemia, principalmente a questão de higienização e de lavar as mãos. Ou seja, se o marido proíbe, de repente, a esposa, a companheira, de visitar os pais ou visitar amigos, isso é considerado uma violência? Sim, é considerado uma violência, dentro agora do quadro da pandemia. Ok, a gente tem números de crescimento, controlador, doutora? né? Aquele companheiro, o marido, o namorado, que é extremamente controlador. Ele quer dizer como a vítima pode se vestir, com quem ela pode falar, aonde ela pode ir. E uma das coisas que a gente vem notando agora é essa impossibilidade de contato social até com membros da família. Talvez por medo também, né? Isso. A gente tem números, doutora, de quanto foi esse crescimento agora nesse período da quarentena? Temos. Eu trouxe aqui para vocês, nós temos o Ministério Público divulgou uma nota técnica falando aqui no estado de São Paulo e comparando o mês de março desse ano com o mês de fevereiro, um aumento de 51%, tá? Enquanto que as medidas protetivas, o descumprimento das medidas protetivas, ele diminuiu, porque as pessoas estão respeitando o confinamento. Outro dado importante que a gente tem, que saiu semana passada, foi da Agência Brasil, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública,
aonde ele diz que em São Paulo, comparando este ano, março, com março do ano passado, a gente teve um aumento de violência contra a mulher em 44,9%. É um índice muito alto, realmente choca, e é preciso que a gente divulgue orientações, que haja medidas protetivas, que tenha esse amparo disponível para que a gente não chegue, eventualmente, num feminicídio. É importante a gente colocar que a violência doméstica ela tem ciclos, né? Ela é assim um círculo redondo. Ele começa com uma violência mais leve, normalmente a violência psicológica. Em seguida, essa violência ela vai num crescente para uma violência física, que pode ter diversos níveis. Vai desde um empurrão até, efetivamente, pontapés, socos, tapas e agressões aí num nível mais forte já com armas, né? E depois aí normalmente o casal se reconcilia, aonde o agressor diz que está muito arrependido, pede que ele a perdoa porque não sabe viver sem ela, é o grande amor da vida dele, enfim, diversas considerações nesse sentido, aonde a vítima que já está enredada por esse controle dele, que está acostumada e normalmente já se autodeprecia, entende que deve ficar. Após restabelecido esse nível de convivência da lua de mel, ele logo vem uma nova crise e recomeça. Normalmente, a cada recomeço, ele vem um pouco mais grave. Por isso que a gente sempre orienta que, aos primeiros indícios, o casal deve se separar. A mulher deve procurar ajuda, ela não deve manter esse relacionamento, porque ele pode vir a chegar no ato máximo, que é o feminicídio, que é o assassinato da mulher, por ela ser mulher. Agora, doutora, que medidas o Brasil tem adotado, então, para tentar combater esse aumento no número dos casos de violência contra a mulher? Bom, o mais importante que nós temos aqui em São Paulo é que nós agora podemos fazer o boletim de ocorrência online, sem precisar sair de casa. O que foi verificado é que as mulheres com muita dificuldade de poder sair de casa, de poder se comunicar, não conseguem notificar do que está ocorrendo e não conseguem pedir ajuda. Daí porque a gente também, mais uma vez, via já o exemplo dos outros países. A França, por exemplo, disponibilizou quartos de hotel para as vítimas de violência doméstica poderem sair de casa para longe do agressor. A Itália fez uma rede de denúncias em supermercados e farmácias com um código que era divulgado. Tem diversas ONGs fazendo lançamento de aplicativos para que a gente possa chamar o socorro, o auxílio, sem que esse aplicativo chame a atenção do companheiro, que normalmente é controlador e está acompanhando o celular da vítima. E aqui no Brasil, então, nós agora podemos fazer, e no estado de São Paulo, vamos ser claras, o boletim online. Então, quando a pessoa quer fazer essa denúncia, é importante, vou aqui passar os dados, ela vai entrar no site da Polícia Civil, que é www.policiacivil.sp.gov.br, e ela vai clicar em comunicar ocorrência. Ela vai escolher a opção outros, tá? Então, é outros sempre. Quando ela chegar em outros, ela vai preenchendo os dados até que chega ao campo aonde ela escreve que se trata de violência doméstica. É importante ela preencher corretamente todos os dados e ela ir colocando todos esses campos, porque assim que ela clicar que é um caso de violência doméstica, essa demanda vai gerar uma prioridade e ela já vai ser distribuída para a autoridade competente e já vai ser dado andamento no caso. Além disso, a gente pode destacar que estão em funcionamento o 190, o 180, que está sendo dado atenção aí das questões de centro social, de atendimento e conscientização. Só para a gente fechar esse assunto, doutora, como é que está a situação dos abrigos nesse período de pandemia? Eles estão funcionando, mas sempre através da assistência social. Aqui na região, por exemplo, aqui em Santos, a gente tem o CREAS,
que está atendendo pelo telefone, aí você marca, é tudo em regime de plantão, e aí você vai ser atendido. Em caso de necessidade, você vai ser encaminhado para um abrigo. É muito difícil a gente conseguir tirar o agressor de casa também, sem ele ter um lugar para ficar, porque o juiz aí fica num impasse. Porque o que nós temos que proteger é a vida. Então, se eu estou querendo proteger a vida, eu não posso estar expondo também a pandemia. Então, tudo tem que ser analisado com muito cuidado. Agora, no caso de mulheres com filhos dentro de casa, vai a mulher e os filhos para esse abrigo? Como é que fica a situação? Sim, vai a mulher e os filhos para o abrigo sempre. É importante que a mulher não deixe os filhos para trás, porque os filhos podem depois servir como objeto de chantagem para esse marido, companheiro controlador. Então, sempre que possível, existe já várias cartilhas de procedimentos. A mulher deve deixar sempre chave, dinheiro, documento, eventualmente remédios, num lugar de fácil acesso. Em caso de perigo, que ela saia de casa, levando os filhos e levando esses pertences. E aí ela procure ajuda. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre violência contra a mulher em tempos de pandemia. Eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é violência contra a mulher, e sobre esse assunto eu converso com a advogada Isabela Castro de Castro. Doutora, a gente teve recentemente a inauguração de uma nova sede da Delegacia da Mulher e o Núcleo Especial Criminal aqui em Praia Grande, na nossa região. São medidas que podem coibir ou ajudar no combate à violência, e isso ajuda quanto? Isso ajuda muito, a Delegacia da Mulher é muito importante para que a mulher se sinta amparada, para que ela possa buscar uma ajuda especializada. É claro que na falta da Delegacia da Mulher, qualquer delegacia está apta a atendê-la e a prestar o socorro e dar o atendimento devido. Mas em havendo a Delegacia da Mulher, os serventuários que estão ali trabalhando, o delegado, eles estão mais capacitados, já são mais sensíveis ao tema. E eles vão poder dar uma melhor orientação para essa pessoa e poder encaminhá-la para os locais devidos aonde ela precisa desse socorro. Eventualmente ser encaminhada a um hospital para fazer uma perícia, se for o caso de já ir para o juiz para pedir uma medida preventiva de afastamento do lar. Enfim, cada caso o delegado vai analisar após colher as provas e vai dar o andamento correto. Agora, em caso de denúncia, de repente uma denúncia de um vizinho ou alguém próximo, a polícia pode entrar na casa? Se houver risco de vida iminente, sim. A polícia não pode invadir a casa simplesmente porque quer invadir, né? Ou porque houve uma chamada de telefone. Mas, assim, chegando ao local, da onde veio o pedido de socorro, ou próximo da onde estão os vizinhos que denunciaram, é importante a gente colocar que, principalmente agora em tempos de pandemia, a atuação dos vizinhos e familiares é muito importante para a proteção da vida dessa família. Então, em notando qualquer alteração, qualquer briga, alguma coisa que seja séria, é preciso ligar para a Polícia Militar, para o 190 ou 180 para tratar de denúncias. E, em seguida, quando você discar o 190, a polícia vai enviar uma viatura. Se estiver demorando, disque de novo, insista na chamada. A polícia chegando, ela vendo que realmente percebe que há indícios ali de violência e de risco de vida, é o que nós chamamos de legítima defesa de terceiros. Ela pode invadir a casa para prevenir um possível crime, sim. Agora, que tipo de proteção é feita para essa mulher quando ela mesma denuncia? A gente sabe que muitas mulheres denunciam, depois elas voltam atrás, ficam coagidas, a polícia sai, de repente ela tira a denúncia e fica aquele constrangimento dentro de casa, e aí o medo pode aumentar ainda mais, né? Que tipo de medidas a gente pode ter para essa vítima? Então, é como eu falei, o ideal é que ela vá pedir um afastamento do lar, né? Para que esse companheiro, esse marido, seja obrigado a se retirar. A questão é que, na prática, mesmo quando ele está obrigado a sair do lar, eu já tive casos assim, que o oficial de justiça foi lá, mandou sair, ele saiu coercitivamente, quer dizer, forçado,
mas depois de algum tempo, vendo que a polícia já tinha ido embora, ele voltou para casa, ameaçando a mulher, que acabou ela mesma saindo. Então, aí, nesses casos, o ideal, se você percebe que aquele homem ou companheiro realmente ele é muito violento, que você saia de casa com seus filhos e procure ir para casa de algum amigo, de algum familiar, aonde você possa estar segura. Se você não tem o apoio de ninguém, não conhece ninguém na cidade, procure os apoios dos abrigos que são públicos, né? Aí você vai para um local público desses, é claro que não vai ser o conforto da sua casa ou da sua família, mas enfim, você vai estar protegida. Se há efetivamente um risco de vida, a melhor opção é sair de casa. E a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre violência contra a mulher. Eu volto já já, é só um minutinho. O ND está de volta. Nosso assunto de hoje é violência contra a mulher em tempos de coronavírus. E sobre isso eu converso com a Isabela Castro de Castro, que é advogada. Isabela, há mulheres que entendem que a culpa de tudo isso que ela está vivendo, que a culpa da violência seja dela, seja algo provocado por ela? Sim, infelizmente sim. Isso vem porque, como nós já falamos anteriormente, faz parte do perfil do agressor ser extremamente controlador e normalmente sempre desmerecer a vítima, né? Então, como ela não acredita em si própria, ela não tem uma autopercepção boa, ela tende a achar que a culpa é dela. Ele sempre a induz a dizer que ela está apanhando porque ela fez alguma coisa errada, ela está sendo castigada porque ela não agiu corretamente. Então, ela, nesse enredo da violência, ela vai se deixando levar e achando, olha, realmente eu dei causa a isso. Então, é sempre importante, em todos os movimentos de defesa da mulher, que a gente vá colocando que ela não tem culpa, porque não é natural, não é normal esse comportamento agressivo. Isso tudo decorre, é importante a gente colocar, das questões de igualdade de gênero, que a gente precisa trabalhar muito em cima disso. Eu gostaria de trazer aqui a atuação da ONU. A ONU Mulheres, inclusive, tem editado muitas notícias, muitas cartilhas de orientação agora para o período da pandemia. E mesmo antes, a ONU, quando nós estávamos na virada do século, a ONU lançou a campanha dos Objetivos do Milênio, aonde ela dizia o que era importante para que a gente tivesse uma sociedade mais justa, igualitária e pacífica. E entre elas estava a igualdade de gênero. Isso foi revisto em 2015, e aí foi lançado os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, aonde, mais uma vez, a igualdade de gênero tem destaque, é o objetivo número 5, a gente fala ODS 5. O Brasil é signatário dessa Agenda 2030, e enquanto nós não mudarmos essa sociedade patriarcal, esse comportamento abusivo e masculino do homem, e que não dá oportunidades iguais para a mulher de educação, de participação política, social, de igualdade naquilo que se coloca, nós não vamos conseguir ter uma sociedade mais harmoniosa e pacífica. E aí, quando há qualquer problema, como nós estamos tendo agora com a pandemia, claro que não é qualquer problema agora, é um problema muito sério, mas, enfim, nos momentos de crise, essa diferença da igualdade de gênero, que não existe, ela aflora muito fortemente, e isso traz um abalo para a nossa sociedade. Sendo que não custa lembrar, a sociedade, aqui na nossa Constituição Federal, a família é a base da nossa sociedade, daí porque ela merece especial proteção, e isso somado ao pacto da Agenda 2030, faz com que todos nós tenhamos que trabalhar para a igualdade de gênero, para diminuir esse preconceito, essa desigualdade e esse patriarcado que segue aqui firme em nossa sociedade. Eu acho que é um momento que a gente deve usar a questão da colaboração, né? Quando a gente tem uma família confinada, todo mundo junto por 24 horas, se a gente não pensar em colaboração, vai ficar muito difícil, né? Doutora Isabela, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí nessa batalha que a gente sabe que a senhora enfrenta em relação à violência contra a mulher.
Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, divulgando um pouco mais sobre esses conhecimentos para que a gente possa ajudar o próximo. Obrigada. Obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique bem, fique em casa, tudo isso vai passar. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.